Boa tarde, meus amados. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem deste canal. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar de Mateus 14, versículo 30. Essa passagem de Mateus, meu irmão, fala sobre Jesus andando sobre as águas. Pedro quis andar sobre as águas também. Jesus chamou Pedro, só que Pedro foi e teve medo e começou a afundar. Leiam o capítulo todo. Irmãos, esse versículo diz o seguinte: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Esse versículo que eu li, meu irmão, foi o versículo 30, tá bom? Mateus 14, versículo 30. O foco da gente hoje vai estar somente neste capítulo. Irmãos, muitas vezes achamos que não temos pouca fé, mas só Deus sabe o quanto de fé nós temos, pela nossa ousadia de crer na palavra de Jesus. Pedro foi ousado e colocou o pé para fora do barco e caminhou sobre as águas. Caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Irmãos, nós precisamos crer nas coisas impossíveis, no sobrenatural. Temos que andar na contramão das situações ao nosso redor. Pedro teve medo e começou a afundar. Sem saída diante daquela situação, ele pediu ajuda a Jesus, meus irmãos. O foco desse versículo aqui, meus irmãos, é quando Pedro pediu ajuda. Meus amados, há situações que só Jesus pode nos ajudar com intervenção divina. Por exemplo, um problema grave de saúde, uma doença incurável. Jesus pode curar essa doença com intervenção divina, meus irmãos. Outro exemplo é a perda de um membro querido da família. Só Jesus pode tirar o sofrimento do coração dessa pessoa que está em luto. Enfim, meus irmãos, tem outros vários problemas que só Deus pode resolver com intervenção divina. Porém, meus amados, se temos problemas que um irmão ou uma irmã querida pode resolver, peça ajuda. Se esse irmão ou essa irmã tem prazer em servir as pessoas, é um irmão honesto, digno e gosta de ajudar, peça ajuda, meus amados. Tem coisas que Deus não vai fazer. Deus só faz o que nós não conseguimos fazer, meus irmãos. O que é impossível para nós, isso Ele faz. Meus irmãos, há situações que precisamos pedir ajuda a pessoas próximas e confiáveis. Não tem jeito, não tem para onde correr. Essa ajuda, meus irmãos, pode nos levantar, nos dar uma direção, um conselho sábio. Muitas vezes, um conselho sábio por pessoas que são sábias pode ser a solução para um grande problema. Irmãos, nós precisamos ter fé para realizar grandes coisas, mas precisamos também ser humildes para pedir ajuda quando realmente necessitamos, assim como Pedro fez. Pedro estava numa situação complicada, ele estava afundando, ele teve medo, a tempestade, as ondas vieram sobre ele e ele começou a afundar. Mas o que ele fez? Ele pediu socorro para Jesus, pediu que Jesus o salvasse, o tirasse daquela situação. Nós devemos fazer a mesma coisa. Há situações ali que só Jesus vai resolver, mas há outras que o nosso irmão pode resolver. Nossos irmãos da fé, ou irmão de sangue, um amigo honesto, digno, que pode e quer ajudar. Tem irmãos, meus amados, que gostam, que eles têm prazer em ajudar o seu irmão, em ajudar o seu próximo. Por que não pedir ajuda de um irmão desse? Se estamos precisando, se não temos mais para onde correr. Mas infelizmente, meus irmãos, há pessoas que não pedem ajuda. Elas não pedem, não querem ajuda de ninguém, nem de Deus. Elas vivem no seu próprio mundo e acham que não precisam de ninguém. Essas pessoas vivem isoladas e, na maioria das vezes, meus amados, elas passam por dificuldades terríveis, mas não têm humildade para pedir ajuda. E por mais que alguém chegue para ela e ofereça a sua ajuda, ofereça um braço, ofereça algo que ela está precisando, ela é tão orgulhosa que ela não aceita. Ela fala: não, tá tudo bem, não preciso de nada, de ninguém, não quero ajuda. Amados, chega a hora que precisamos deixar o orgulho de lado e pedir ajuda sim. Irmãos, nós não sabemos tudo, não somos todo-poderoso. Há pessoas que sabem coisas que nós não sabemos, que têm facilidade em coisas
em certas áreas que nós não temos, que tem habilidades também em certas áreas que nós não temos. É nobre pedir ajuda, meu irmão, e seguir em direção a Cristo, meus irmãos. Essa é a mensagem de hoje, meus amados. Precisamos pedir ajuda ao nosso próximo, ao nosso irmão. Pedir ajuda às pessoas certas, pessoas que nós conhecemos, que são honestas, dignas, que têm um prazer em ajudar, que possam nos ajudar, nos socorrer no momento de desespero. Muitas vezes as pessoas passam por lutas sozinhas, elas sofrem sozinhas, mas não pedem ajuda para ninguém. Essa é a mensagem de hoje, meu irmão. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, manda esse conteúdo para o Zap, para o Face, enfim, manda essa mensagem para os teus contatos. No Zap, no Face. Amém, meus irmãos? Se inscreve nesse canal e não se esquece, meus amados. Se está precisando, peça ajuda. Nós não somos pessoas que vivemos só, meus amados. Nós precisamos um dos outros, sim. Nós precisamos das pessoas certas, pessoas corretas, pessoas honestas, que temos certeza que vão nos ajudar. Então nós temos que deixar o orgulho de lado, amém? E pedir ajuda se estamos precisando, como Pedro fez. Se Pedro não tivesse pedido ajuda a Jesus, ele teria morrido afogado, meus amados. Então, mais uma vez, repetindo, vamos seguir o exemplo de Pedro. Amém. Até a próxima mensagem. A paz de Cristo esteja com todos vocês.